Olá a todos, meu nome é Jefferson Cristiano Jasper, eu sou acadêmico do curso técnico de Meio Ambiente, EAD, pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. E hoje a gente vai falar então hoje um pouco sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a gente vai dar enfoque, vai falar um pouquinho mais, será sobre os ODS 11, 13 e 15 e como eles vêm impactar o Brasil, os seus desafios e além das soluções para um futuro mais sustentável. Histórico e a importância. A Agenda 2030 ela entrou em vigor em 2015 para o desenvolvimento sustentável da ONU, da Organização das Nações Unidas, com 17 objetivos, com 169 metas para serem cumpridas até o ano de 2030. Por isso, recebeu o nome de Agenda 2030. Essas metas, elas visam, primeiramente, erradicar a pobreza, proteger o planeta, além de garantir prosperidade para a nossa geração e para as próximas gerações futuras. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele é um marco global. O que é um marco global? Ele é um plano de ação universal para guiar os países e as organizações para alcançar um futuro mais sustentável, com foco em justiça social, ou seja, igualdade social, todas as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, e o desenvolvimento econômico, e juntando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Então, é preciso preservar o meio ambiente para que possamos usufruir hoje e para que as próximas gerações possam usufruir amanhã. Então, como eu falei, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que procuram por parcerias globais, a colaboração internacional, ou seja, a colaboração entre todos os países para fazer com que possam se cumprir todos esses objetivos e as metas. Então, são 193 países engajados que adotaram essa meta global para o ano de 2030, que é a data limite para cumprir todas essas metas. Então, já falei que a Agenda 2030 ela vai ser a data limite, então, com que é preciso chegar ao sucesso de todas essas metas e atingi-las. Né? E o objetivo principal de tudo isso, um resumo breve, então, o objetivo principal é limitar o aquecimento global a 1,5 grau. E podem falar assim, mas 1,5 grau não é muito. É bastante coisa. Por exemplo, se subir no mar a temperatura em 1 grau, já muitas espécies vão morrer. Inclusive os corais já estão desaparecendo por conta disso. Então 1,5 grau é muita coisa. E além do mais, essa mudança de temperatura brusca no mar, por exemplo, ela faz com que sejam mais frequentes um clima extremo, ou seja, excesso de chuvas em alguns lugares, secas em outros, ciclones e entre outros. Então agora vamos falar sobre cada um deles um pouquinho. O primeiro objetivo de todos é o fim da pobreza, ou seja, acabar com a pobreza em todos os seus aspectos e em todos os lugares do mundo. Por exemplo, hoje em dia, tem pessoas lá na África que convivem por menos de 2 dólares por dia, ou seja, 10 reais. Por menos de 10 reais as pessoas vivem por dia. Isso é um valor até alto. Tem famílias que sobrevivem com muito menos do que isso. Então, é preciso acabar com a fome no mundo também
e garantir uma alimentação mais nutritiva para todos, além de ser segura, melhorando a nutrição para todos, possam ser uma alimentação mais nutritiva, promover a agricultura sustentável, ou seja, promover aquela agricultura que não venha causar tantos danos para o meio ambiente, saúde e bem-estar, assegurar então uma vida saudável para todas as pessoas e promover o bem-estar de todos em todos os lugares da Terra. Isso é uma meta mundial, então, a ser alcançada. Educação de qualidade. Educação de qualidade. Então, visa garantir a educação inclusiva e justa, ou seja, que todas as pessoas possam estudar e tenham as mesmas oportunidades. Também é preciso criar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. Então, como podemos ver, essas metas elas são variadas. Elas incluem um pouco de tudo, de todos os problemas mundiais enfrentados. Os objetivos, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 5 ao 8. O 5, igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. O que isso significa? Tem países ainda hoje em dia, no ano de 2024, que ainda as mulheres são impedidas de sair de casa, por exemplo, ou de vestir uma roupa mais leve, ou simplesmente ir ao mercado, votar, essas coisas. Esses direitos eles não são garantidos para essas mulheres em alguns países. E também tem a questão de salários. Em outros países, ainda tem essa questão de que algumas mulheres, as mulheres, acabam recebendo menos e fazendo o mesmo serviço que os homens fazem. Água potável e saneamento básico. Então, visa garantir a disponibilidade de água potável para todos, adotar o uso racional da água e garantir o acesso à água potável além do esgoto das pessoas, ou seja, todo mundo até 2030 tem que ter água encanada e precisa ter o seu esgoto com o destino correto. Energia limpa, energia acessível e limpa. Então, tornar acessível todos os outros meios de energia, fontes de energia limpa, confiável, sustentável e moderna. Como, por exemplo, temos a energia eólica e a energia solar. E no Brasil, uma grande matriz energética do Brasil são as hidrelétricas. E falando sobre as hidrelétricas, todo mundo acha que elas não poluem, elas não causam grandes impactos, mas na verdade as hidrelétricas elas causam impactos sim, porque você vai precisar alagar uma grande área, você vai ter que cortar algumas espécies nativas ali, árvores, você vai acabar com aquelas árvores, além de você tirar atropelar, digamos, os animais daquela região ali para outros locais, porque como será alagado, vai se perder casas, tocas, árvores, espécies, entre outros. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, visando promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável e o trabalho digno para todos. Então, o que isso quer dizer? Que até o ano de 2030, todas as pessoas deverão ter seus empregos, um trabalho digno, ou seja, um trabalho com boas condições para todas as pessoas em todos os lugares. Objetivos 9 ao 12. O 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Visando construir infraestruturas adaptadas a todas essas mudanças climáticas, defender uma industrialização inclusiva e sustentável, ou seja, o desenvolver as indústrias priorizando a inclusão. Ou seja, o que é inclusão?
incluir todas as pessoas, independente das suas condições, no mercado de trabalho. E além de inclusiva, também sustentável, que não venha causar tantos danos para o meio ambiente. Além de dar apoio às novas tecnologias, ou seja, incentivos do governo, por exemplo, e incentivos financeiros. 10º ODS, redução das desigualdades. Então esse é batido muito na tecla. Redução das desigualdades, reduzir as desigualdades no mundo todo. Não basta combater as desigualdades apenas em um país ou em um lugar. Tem que ser reduzir essas desigualdades em todos os lugares do mundo. E isso não é tão simples de ser feito, não. Pelos próximos 4 ou 5 anos. ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, cidades mais inclusivas, para que todas as pessoas consigam se dirigir entre elas, possam circular livremente entre elas. Cidades mais seguras, então com menos criminalidade e mortes. E além do mais, essas cidades elas devem ser adaptadas para as mudanças do clima, serem sustentáveis. Um bom exemplo, aqui em Junão Carneiro agora deu a última enchente que deu, trouxe muitos estragos para o município. Então muitas pessoas pensam, será que é viável voltar para o local, seja casa, residência própria, ou mesmo lojas e comércio que foram afetados. Então muitas vezes seria necessário fazer projetos fazendo com que essas casas, essas residências e essas lojas ficassem em locais mais estratégicos e não pegando enchente, por exemplo. E essas cidades, a partir de projetos, serem capazes de ser adaptadas a todos esses eventos climáticos, como por exemplo as enchentes. Produção, ODS 12, produção e consumo responsável. Então, criar padrões de consumo sustentáveis, ou seja, a diminuição do desperdício de alimento. Porque para produzir uma determinada quantidade de alimento é preciso muitos recursos. Inclusive, hoje em dia é muito falado em que a agricultura está degradando as terras, mas não tem muito o que fazer, por conta que é uma grande demanda e há também um grande desperdício de alimentos hoje em dia no mundo todo. ODS 13 ao 16. Então o objetivo 13, ação contra a mudança global do clima. Então visa tomar medidas urgentes, elas têm que ser urgentes, ou seja, agora, para combater essas mudanças climáticas e combater também os impactos dessas mudanças climáticas. Esses eventos extremos que vêm ocorrendo por todo o mundo nos últimos tempos. Enchentes, ciclones, então passa bastante essa destruição na televisão, é um assunto bem recente. Vida na água, então proteger os mares, os oceanos e os seres vivos marinhos que vivem lá, que eles fazem parte do ecossistema como um todo. As plantas, os animais e nós estamos todos interligados. Se um deles faltar, quebra o equilíbrio e causam consequências sérias. Pode ser a curto ou a médio ou a longo prazo. E priorizar o desenvolvimento sustentável, ou seja, uma pesca, por exemplo, nos mares, elas deverão ser feitas de modo sustentável, não tirar mais do que aquele ambiente consegue suprir. O ODS 15, vida terrestre. Então é necessário proteger, restaurar e promover o uso racional da natureza, porque senão um dia vai acabar. E até 2030 teremos que fazer isso, adotar medidas para promover o uso racional, administrar melhor as florestas de uma forma mais sustentável, não tirar mais do que ela consegue suprir para nós e oferecer para nós, e combater a desertificação. O que é combater a desertificação?
é perder solos férteis que poderiam ser plantados para ser colhidos o nosso alimento. Simplesmente desertificação é aquele solo não dá mais nada, simplesmente está totalmente degradado. Barrar essa degradação do solo e proteger as mais diversas espécies que hoje em dia existem muitas espécies em risco sério de extinção. O ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Então é necessário promover sociedades pacíficas, ou seja, as guerras são um bom exemplo. Precisamos acabar com as guerras no mundo, com os conflitos, porque isso faz mal para todos nós, não só para aqueles países que estão na guerra, mas acaba impactando todo o planeta. Promover sociedades também inclusivas, incluir todas as pessoas, não importa a sua condição física, por exemplo. Elas têm que ser sociedades mais inclusivas, independente de seus aspectos. Para esse desenvolvimento sustentável, desenvolver de uma forma correta. Garantir justiça para todos, ou seja, garantir os deveres é necessário e é fundamental. Acabar com a corrupção, isso que é o grande problema da humanidade hoje, a corrupção. Construir instituições eficazes, ou seja, instituições menos corruptas ou que tenham zero corrupção. Isso é necessário e com urgência. Além de instituições eficazes, também responsáveis e inclusivas. ODS 17. Parcerias e meios de implementação. Então, o fortalecimento da cooperação internacional. É necessário ações conjuntas entre os países para compartilhar conhecimentos e recursos, sejam eles quais forem, por exemplo, o financeiro. O Brasil recebe uma grande quantia de incentivo financeiro para a Amazônia, como todos sabem, e para nossas matas, pois é um país que possui uma maior biodiversidade, ou seja, possui uma maior incidência de seres vivos, diversidade de seres vivos do planeta. E para isso, atingir esse sucesso global da meta da Agenda 2030. É preciso a mobilização de recursos, investimentos financeiros, tecnológicos, científicos e humanos. Eles são essenciais, então, para a implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável. E busca por esse financiamento para superar todos esses obstáculos. Construção de capacidades, ou seja, desenvolver habilidades e competências para a aplicação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Capacitação técnica para todas as pessoas e com isso atingir um sucesso dessas ações. O que é capacitação técnica? Estudo. Garantir capacitação e estudos para todas as pessoas para desenvolver e a procura de soluções para sucesso dessas ações. E é preciso a promoção da inovação, buscar por soluções inovadoras, tecnológicas e limpas, que causem menos impactos ao meio ambiente e a todos nós. Para impulsionar, então, esse desenvolvimento sustentável que todos buscamos, até o ano de 2030. Além de a resolução de todos os desafios atuais que todos nós enfrentamos hoje. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Transporte público. Então é preciso melhorias no transporte público para reduzir o congestionamento e com isso diminuir a poluição pelos gases de efeito estufa, que são os gases ou gás carbônico, por exemplo, da queima do combustíveis fósseis.
Criação de espaços verdes. Então, criar parques ou áreas verdes para melhorar a qualidade do ar, aumentar a infiltração de água no solo, que isso pode acabar com as enchentes, por exemplo, em locais verdes na cidade. Como a cidade é composta por pisos e o asfalto, ele acaba impedindo que essa água se infiltre no solo e com isso ele vai parar tudo no rio e aí ele transborda o rio, causando a enchente. E com tudo isso, ele ainda vai promover o bem-estar de todas as pessoas. Então, tendo uma área verde ali, as pessoas vão lá passear no final de semana, fazer um piquenique e tudo mais, e isso melhora muito o bem-estar das pessoas, além de sanar esses problemas que eu citei anteriormente. É preciso planejamento urbano, então, planejar o desenvolvimento urbano, priorizar a acessibilidade em lugares acessíveis para todas as pessoas, mesmo aquelas que possuem alguma dificuldade física, por exemplo, e também a inclusão de projetos para o desenvolvimento dessas cidades de uma forma correta, adaptadas para todas as pessoas e adaptadas para enfrentar o clima daqui em diante. Desafios das cidades brasileiras. Então, os primeiros desafios encontrados é a desigualdade social. A desigualdade de renda, ou seja, pessoas que recebem muito menos e pessoas que recebem muito mais, por exemplo. E essa falta desse equilíbrio e distribuição entre a renda para as pessoas. Além da falta de serviços essenciais, como básicos, como, por exemplo, da saúde, educação e o saneamento. O saneamento nada mais é do que a pessoa receber água em casa e também receber a coleta de esgoto e também de lixo. Mobilidade urbana. Então, o congestionamento em si, além de nos atrasar, né, para os compromissos, eles ainda acabam poluindo o ar por conta da queima do combustível fóssil, da gasolina. E além do mais, outros problemas é a falta de transporte públicos mais eficientes. Curitiba, por exemplo, começou a adotar agora ônibus elétricos, ou seja, eles estão tentando implementar uma frota de ônibus elétricos, isso visando a não poluição do ar, pela liberação do gás carbônico da queima do combustível. Então esses ônibus elétricos vieram só para somar. E os outros desafios também é o gerenciamento de resíduos, ou seja, de lixo. O descarte inadequado de lixo, que vão parar muitas vezes nos rios, entupindo as bocas de lobos, galerias fluviais no gerais, e com isso acabam inundando áreas das cidades por conta disso. Por conta desse lixo parar no bueiro. E depois do bueiro, ele vai parar dentro dos rios, poluindo. A falta de serviço de coleta de lixo, muitas vezes, nas cidades, tem cidades que não têm coleta de lixo, e tratamento desses resíduos sólidos também, desse lixo. É preciso essa coleta desses materiais, mas também é preciso a reciclagem desses materiais, a reciclagem correta. E aqui temos algumas soluções, então, para as cidades mais sustentáveis. Habitação mais sustentável. Incentivar a construção de casas mais eficientes com o consumo consciente de energia, de água e energia, ou seja, casas que tenham um consumo consciente de energia, ou seja, implementar painéis solares, por exemplo, você tornar um uso consciente com os painéis solares nas suas casas, vocês deixam de gastar a energia que não é renovável, como por exemplo. Aí podemos citar a energia que é gerada por meio da queima de combustíveis fósseis. Espaços verdes. Então, é preciso criar esses espaços verdes para preservar e ampliar também, né, essas áreas verdes, criando parques e jardins para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Espaços mais verdes, contato com a natureza, bem-estar de todo mundo. Além do mais,
infiltrando melhor a água da chuva para não causar inundações. E também preservar a qualidade do ar também. Transporte público. Então é preciso investir em transporte público mais eficientes, seguros e acessíveis, e incentivar o uso de bicicletas, deixar um pouquinho o carro de lado, o ônibus, e se deslocar para o trabalho de bicicleta é um bom exemplo de meio alternativo para fazer o bem para o meio ambiente. E também a saúde, porque você vai estar fazendo exercício. O objetivo do desenvolvimento sustentável número 13. Ação contra a mudança global do clima. Então, o objetivo é tomar medidas urgentes para enfrentar essas mudanças do clima global, combater a mudança no clima e os seus impactos negativos que ele nos causa. Esses eventos extremos que vêm ocorrendo, como chuvas, tempestades, se tornando cada vez mais frequentes. Então, tem metas para reduzir a emissão de gás carbônico, gases poluentes pela queima do combustível, ou seja, o gás que sai do automóvel que a gente usa, e promover o uso de energias renováveis, como por exemplo a eólica, hidrelétrica e a energia solar. E quais que são os compromissos? Então, os compromissos tendem para fortalecer a capacidade de enfrentar esses impactos climáticos, criar e implementar também políticas públicas, ou seja, incluir projetos de políticas públicas ali para visando combater esses problemas causados pelas mudanças climáticas. Apoiar também países em desenvolvimento, que ainda não são países desenvolvidos, têm grandes problemas sociais e econômicos, por exemplo, e ambientais. Impacto das mudanças climáticas no Brasil. Eventos extremos, como eu falei, as tempestades, chuvas, os alagamentos, as enchentes, queda de granizo, vendaval e entre outros que acabam destruindo cidades e muitas vezes levando vidas, como por exemplo no Rio Grande do Sul que ocorreu aquela mega enchente dos últimos tempos. A degradação ambiental. Então a degradação ambiental a perda de biodiversidade, ou seja, a diversidade de seres vivos, nós estamos perdendo. Está ocorrendo a desertificação, ou seja, os solos estão ficando impróprios para plantio, e com isso sobe o preço de todas as coisas. Queda de solos férteis acabam gerando menos alimento na mesa. Além do aumento do nível do mar pelo derretimento das geleiras. Como vem ocorrendo em alguns lugares no mundo, os mares estão engolindo cidades inteiras. Riscos à saúde. Então, aumento de doenças transmitidas por animais, além de ondas de calor. E essa insegurança alimentar. Então, esse aumento das doenças transmitidas por animais, como por exemplo, podemos citar a Covid-19, que ela afetou o mundo inteiro, né, no ano de 2020. Então, esse é um bom exemplo de doenças transmitidas por animais. Ações para a adaptação climática. Acordos globais para a redução da emissão do gás carbônico na atmosfera é um. A solução de energias renováveis, então é preciso investimento em energia verde, solar, eólica e mesmo hidrelétrica, porque muitos países ainda usam a queima do carvão para gerar energia. É preciso melhorar a eficiência energética, promover um melhor uso da energia, diminuir o consumo também e o desperdício de energia. A adaptação, então, medidas para a redução dos impactos das mudanças climáticas. Então, é necessário implementar projetos que visem essa redução dos impactos ali das mudanças do clima. O objetivo do desenvolvimento sustentável número 15, vida terrestre. Então, o objetivo é
proteger o planeta, a natureza, os seres vivos, restaurar as florestas, que muitas já foram perdidas, promover o uso sustentável dessa natureza, gerir florestas de forma correta, de forma sustentável e combater a perda de solo, a perda de solos férteis, a desertificação. E as metas é conservar a diversidade de seres vivos, prevenir a extinção das espécies, proteger ambientes montanhosos e reduzir a degradação dos nossos solos. Ações: combater o desmatamento, a degradação das nossas florestas em geral, recuperar as áreas que já foram desmatadas, áreas degradadas, e integrar os seres vivos, a biodiversidade, a diversidade biológica, diversidade de animais, nas políticas públicas, projetos que envolvem essa diversidade de seres vivos nos projetos públicos. Então é necessário proteger nossas espécies, restaurar nossas florestas para que tudo isso aqui não se acabe um dia. Os animais e as nossas belas belezas cênicas, diversidade de biomas que nós possuímos. Então, em resumo, os ODS eles visam acabar com a fome no mundo, a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, além das espécies também. Paz e prosperidade para todas as pessoas no mundo, o uso de recursos naturais com racionalidade e pensar, e tudo isso aqui visa o pensamento para as gerações futuras, para que todos os recursos que nós temos hoje, as gerações futuras possam usufruir.